né? Mundo sem cristianismo. Vamos ver aqui. Então, onde é que estamos? Estamos num artigo, conversando sobre um artigo científico, né? Baseado em documentos reais. Não é mentira, não, é evangélica, não, tá? Aqui é um testemunha de Jeová que fez uma pesquisa para uma universidade aqui no Brasil e ele pesquisando sobre o comportamento dos cristãos, dos evangélicos, em relação a Hitler. Em relação a Hitler, ao movimento que Hitler desenvolveu, tá bom? Então é isso que estamos vendo aqui. Aí, o ponto que a gente vai chamar a atenção hoje. Entretanto, o partido de Hitler, o partido nazista, não tinha o propósito de abolir a religião formal instituída. Não tinha esse propósito, pelo menos não a princípio. Não passava desapercebido, particularmente a Adolf Hitler, a importância numérica da população religiosa na Alemanha. Então ele precisava usar esse número e manipulá-los através da religião. Isso Menino também fez, viu? Constantino, o imperador, fez também assim. O tamanho do cristianismo em 321 era grande o tamanho da religião cristã e ele entendeu que ali ele poderia usar para favorecer seus interesses políticos, né? Às vezes que a gente está, durante a história toda, a gente está envolvido nessas bandidagens, né? Nós estamos sendo manipulados desde aquela época. Aí o terceiro ponto diz assim, conforme mencionado na década de 30, cerca de 65 milhões de alemães, aproximadamente 60 milhões, eram membros registrados em um dos dois maiores grupos religiosos, sendo que cerca de 2/3 professavam-se protestantes, evangélicos ou luteranos. 2/3. Naturalmente, Hitler tinha interesse político nessa população. Por exemplo, quando o general Erich von Ludendorff, né, que acreditava também à Igreja Católica o fracasso alemão na Grande Guerra, na Segunda Grande Guerra, incitou Hitler a assumir uma posição antirreligiosa mais clara. Esse último respondeu que concordava completamente com ele, mas que precisava tanto dos católicos da Bavária, que era uma região por lá, como dos protestantes da Prússia, que era outra região, para a construção de um grande movimento político. Eles precisavam daqueles cristãos, católicos e protestantes. Assim, uma posição ambígua era muito conveniente ao partido. Permitia que fizesse uso da relação com as igrejas para alcançar seus objetivos, controlá-las no que elas representassem alguma ameaça. Por sua parte, as duas igrejas maiores também entendiam ter certo poder de negociação. Sempre achava que podia negociar, para ele também não ser tão ruim quanto ele queria. Essa é a ideia tola. Com a vantagem numérica, seria possível negociar algum tipo de compromisso interessante aos dois lados. Essa possibilidade era reforçada com o fato de Hitler não ter parecido, em princípio, antirreligioso. Ao contrário, muitos religiosos estavam confiantes nele como um guardião contra as forças anticristãs do comunismo, o que lhes assegurava que o partido nazista tinha um fundamento cristão. Já que ele é contra os comunistas, então ele é cristão. Essa é a teologia capitalista, tá?
Enquanto Jesus disse, vá, venda tudo e dê aos pobres, a teologia capitalista diz, não, vá, junte mais dinheiro e me siga. A capitalista diz assim, vá, explore os pobres, fique mais rico e me siga. É assim que a teologia capitalista ensina. Tá? Enquanto a igreja primitiva de Jerusalém, quem tinha propriedades vendia e distribuía igualmente com todos, essa é a teologia cristã, né? A teologia capitalista diz não. Quem é rico na igreja fique rico e quem é pobre seja explorado e bajule os ricos. Essa é a teologia capitalista. E era assim que eles entendiam, né, naquela época. Se é contra o comunismo, então é cristão. Essa foi a ideia dos evangélicos na Alemanha. Então se agarraram a Hitler, né, porque ele era anticomunista. Isso levou um grande número de devotos a dar seu suporte aos ideais nazistas. As coisas se repetem, né? Entretanto, a partir de 1930, com a vitória eleitoral do partido e a aplicação de O Mito do Século XX, que era um livro que foi escrito sobre Hitler, pelo ditador, chefe do jornal Partido Nazista, Alfred Rosenberg, foi ficando mais claro às igrejas que seu relacionamento com o governo seria muito diferente do que se imaginou a princípio. Né? No princípio, ele permitia que evangélicos ficassem, né, no Ministério da Educação para poder fazer jogo e arranjar mais dinheiro e fazer falcatrua e os pastores poderem levar dinheiro para as cidades. Né? A princípio, acharam que isso ia acontecer de novo, né, entre eles lá, na Alemanha que eu estou falando. Tá? Nele, uma das declarações feitas por Rosenberg sobre as igrejas cristãs era o seguinte: por causa das loucuras dos galileus, os seguidores de Jesus, nosso estado foi quase arruinado, mas agora, graças aos deuses, ele foi salvo. Portanto, isso aqui não foi Hitler que falou, não. Foi o outro lá que queria que Hitler assumisse uma postura antirreligiosa, porque via que religião atrapalhava. Portanto, devemos honrar, esse camarada escrevendo, né? Portanto, devemos honrar os deuses e todas as cidades em que ainda há piedade. A grande personalidade de Jesus Cristo, independentemente de forma que poderia ser tomado originalmente, foi distorcida e confundida imediatamente após a sua morte, com todo o lixo da vida judaica e africana. Roma dominava com grande firmeza e exigia impostos de forma eficiente. Assim, entre as suas populações sujeitas, surgiu o desejo de um libertador e líder dos escravos. Daí a lenda de Cristo. Começando na Ásia Menor, este mito, Cristo, espalhou-se para a Palestina, onde se tornou ligado aos anseios messiânicos dos judeus e foi finalmente ligado à personalidade de Jesus. Além de suas próprias declarações, foram falsamente atribuídas a ele as palavras e doutrina dos profetas do Oriente Próximo e, ironicamente, na forma de uma extensão de antigos preceitos mais arianos, quais os judeus já haviam se apropriado como parte de seus 10 mandamentos. Foi dessa forma que a Galileia influenciou todo o Oriente Próximo. Vale salientar, porém, que ainda que viessem as religiões majoritárias com interesses e ao mesmo tempo suspeita, o ponto de vista de Hitler era diferente para cada uma delas, e esse ponto de vista influenciou a forma como o relacionamento com eles se conduziria. Tá bom? Então, apesar desses escritores dizerem tudo aquilo, Hitler, né, sabia que precisava do cristianismo e dos cristãos para manter o seu poderio
Então ele foi criando ali, né? Ele ia agradando gregos e troianos. Ele xingava muito, mas ao mesmo tempo usava Jesus, 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 Jesus e botava as mãozinhas assim. Ele maltratava as pessoas, mas ao mesmo tempo ele dizia: não, vamos amar como Jesus amou. Então ele fazia o jogo e os cristãos gostavam e gostam de ser enganados com mentira, porque mentem, muitos cristãos, não todos, mentem e gostam de proclamar mentiras para que seus objetivos sejam alcançados. Então, mutatis mutandis, nós, evangélicos daquela época, na sua maioria, abraçamos e apoiamos e aprovamos Hitler com tudo que ele foi, com tudo que ele mostrou ser, não é? A gente já fez isso, tá bom? E a gente fica por aqui, a gente se despede e amanhã, com fé em Deus, a gente está de volta para conversar mais um pouco sobre, né, essa revelação de Deus e as limitações que temos em dizer que seguimos essa revelação do Senhor, tá bom? Eu vou colocar aqui a musiquinha e a gente vai se despedindo. Deixa eu botar a música, tá aqui. Até mais. Deus abençoe.